Saudações a todos que nos ouvem, sempre com muita gratidão a Deus pela oportunidade da leitura, do estudo da doutrina espírita, que é luz e entendimento para todos nós. Hoje, mais uma vez, vamos utilizar um texto do capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. No item 7 desse capítulo, eles nos falam sobre a paciência, a mensagem do Espírito Amigo, Havre, 1862. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor nesse mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência também é caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas, mas é uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. É um trecho pequeno, mas que nos deixa bem claro, que a dor é uma bênção para todos nós, espíritos imperfeitos, em aprendizado, e nos pede para sermos pacientes, pois a paciência é também caridade. Então vamos refletir um pouco sobre tudo isso. Tem uma frase muito importante que o nosso Mestre Jesus nos deixou, que nos remete a essa reflexão. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O que quis Jesus dizer com essas palavras? Vejamos que o Mestre se utilizou da palavra inquietação, que remete à preocupação descabida, ao desespero, muitas vezes ao desequilíbrio, até à obsessão, quando se torna um excesso esse sentimento. A inquietação é inimiga da paciência. Pela inquietação a gente vive o passado, o futuro e não vive o presente. Construímos, muitas vezes, durante a vida toda, situações sem nunca chegar ao fim pelo medo. Nos distraímos na vida pelo secundário, deixando de lado o que é mais importante. A inquietação é um sentimento que nasce da ignorância, mas encontra terreno fértil na falta de fé. Quando o homem conhece quem é, tem certeza de Deus como ser supremo, justo e bom, quando reconhece sua vida como um mecanismo de evolução de si mesmo, quando reconhece as dificuldades como provações necessárias,
quando tem fé, automaticamente ele afasta esse sentimento de inquietação, não é verdade? Por isso que a doutrina espírita, ela nos traz esses esclarecimentos, né? Nos fala que somos espíritos eternos em evolução, nos fala sobre a lei de causa e efeito, das vidas sucessivas, que tudo tem uma razão de ser, e todas essas informações vão nos fortalecendo a nossa fé, vão nos acalmando e vão trabalhando esse sentimento, né, de preocupação com as situações futuras. Então, a fé, ela nos acalma com relação ao dia de amanhã. E é a fé que nos leva ao estado da certeza, que combate a incredulidade, o desespero, a desesperança e a inquietação. Por isso é tão importante estudarmos os ensinamentos de Jesus. Quando o nosso mestre nos disse: a cada dia basta o seu mal, está nos recomendando que nos concentremos nos problemas reais de cada instante, de cada dia, né? Tendo a certeza de que o futuro será sempre traçado por Deus. O momento presente é o mais importante e é o momento em que devemos colocar todos os nossos esforços. Então foi o próprio Cristo que por diversas vezes nos fez o convite à fé, né? Nos convidando à paciência, que combate esse sentimento de inquietação, que é muito intenso no momento atual da humanidade. Já sabemos que as provas, elas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Suportar com paciência é ter resignação. É isso que significa a palavra resignação. São a grande finalidade de muitas provas da nossa vida é o exercício da paciência. Estamos em aprendizado. Então, a paciência, ela tem que se tornar um objetivo do espírito, que busca a própria consciência, que busca o seu próprio progresso. Se o mestre amado, né, nos ensinou a paciência como forma de atingir os objetivos, e se Paulo nos disse que a paciência é a chave para a consolação, a doutrina espírita, que nos descortinou que o espírito, como ser imortal, nos trouxe a chave do entendimento. A paciência é uma característica do espírito, que precisa ser exercitada e desenvolvida para que com ela saibamos aprender e entender o que nos traz a vida e aumentarmos a nossa fé e nossa empatia com Deus, nosso Pai, o Criador. A doutrina espírita, ela nos trouxe explicação. E resta-nos saber, portanto, como esse desenvolvimento, né, da paciência se processa e como devemos agir e pensar sobre os problemas da vida para que a nossa paciência seja realmente desenvolvida. Vamos lembrar do Evangelho novamente, um trechinho, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas. Some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. O objetivo, portanto, do Espiritismo é trazer ao homem o conhecimento de si mesmo, de uma maneira clara e objetiva, de uma maneira a fazer-se desligar-se das
questões materiais, né? E ampliar a sua finalidade de espírito eterno que é, mas que está vivendo na Terra, numa presente encarnação. Viver no mundo sem aderir ao mundo, como nos ensina Martins Peralva, né? E a nossa visão se amplia, e tudo vai passar a ser visto com os olhos do espírito. Vamos ter uma visão mais ampla de tudo o que nos acontece, e que nada está fora do controle de Deus, nosso Pai. Não acontece nada sem a sua permissão. Nem um fio de cabelo cai sem que Deus o saiba, né? Então nos transportamos para frente, para o infinito. Muito importante nós refletirmos sobre isso. E por que nós precisamos ser frequentemente testados, né? Na realidade, a palavra certa seria sermos educados. Nós já sabemos que a finalidade da nossa vida é a educação do nosso espírito, né? Que é feita por meio das experiências vividas. O livre-arbítrio requer experiências para ser desenvolvido e exercitado. Não há meio impositivo senão o livre-arbítrio para o aprendizado verdadeiro, real. Então, é assim nas vidas sucessivas, nos testes que vamos aprendendo, vamos evoluindo pelo exercício do livre-arbítrio direcionado na direção do bem. Quando o espírito toma uma atitude por vontade de fazer o bem, porque conhece o bem, ele está evoluindo moralmente, né? E à medida que ele vai evoluindo, se tornando um espírito mais puro, com certeza ele vai desenvolvendo esse sentimento verdadeiramente, né? Conhecimento da paciência que implica na liberdade, no respeito, no amor e na dedicação. Claro que os espíritos mais evoluídos têm mais paciência, porque eles têm mais fé, mais conhecimento de Deus, né? O ponto de vista deles é mais adiantado. Nós ainda somos pequeninos, mas estamos aprendendo. E todos nós, como filhos de Deus que somos convidados a termos paciência na medida da nossa capacidade. Nós todos temos a possibilidade de desenvolver esse sentimento, essa atitude. É um dever, né? Se nos reconhecermos ainda impacientes, é um sinal de inteligência. Mas de nada adianta reconhecer se não fizermos esforço para mudar. Então, estudando o Espiritismo, que vai nos dar uma visão espiritual da vida, nós vamos conseguir atingir o objetivo. Inteligência sem moral, né, é como um carro sem volante. E como toda aptidão espiritual, é desenvolvida pela educação, pelo exercício do espírito, sempre se dispondo a melhorar as próprias atitudes. Então, vamos refletir sobre o que o Evangelho nos convida, observemos diariamente a nossa conduta perante as situações que a vida nos apresenta. Para encerrarmos, tem uma mensagem do Espírito André Luiz, do livro Aulas da Vida, psicografia do Chico Xavier. O título é Em Momentos Difíceis, porque todos nós os temos. E são nesses momentos que somos testados em muitos sentimentos e também na questão da paciência. Então vejam o que André Luiz nos coloca. Quando você
se observe à beira da impaciência, capaz de arrojar-lhe o coração ao espinheiro da angústia, conte as vantagens de que dispõe, de modo a imunizar-se contra o assalto das trevas. Tá? Então, ele nos alerta, quando a gente estiver na beira da impaciência, a gente tem que lembrar das coisas boas que nós temos, né? E não ficar observando o ruim que está acontecendo. Então, ele vai colocando várias situações que fazem parte do nosso cotidiano. Ele fala do desentendimento em família, quem não os tem, né? E o que ele nos alerta? Recorde aqueles que desejariam encontrar alguém até mesmo para simples discussão, na soledade crônica em que se identificam. Vejam, quantas pessoas não têm família, não tem ninguém para se preocupar com elas, né? E nós que temos, ficamos reclamando. Uma reflexão. Amigos que se afastam, reflita na provação daqueles que nunca os tiveram. Agressões, pense no cérebro equilibrado de que você está munido para agir em apoio aos companheiros doentes da alma, criaturas queridas em problemas graves do sentimento. Medite na sua tranquilidade e segurança, pelos quais, por enquanto, consegue permanecer livre de obsessões. Tarefas em sobrecarga, compelindo você a desânimo e cansaço? Gaste alguns momentos examinando a luta dos irmãos sem qualquer possibilidade de emprego na garantia da própria sustentação. Vejam que ele sempre tem uma comparação, porque nós temos o costume de reclamar muito de tudo que temos, de tudo que passamos, mas sempre há situações muito piores do que a nossa. É isso que a gente tem que refletir antes de se inquietar com algo, né? Aborrecimentos, avalie a importância de algumas frases de reconforto que você pode levar a companheiros enfermos ou compreensivelmente abatidos pelo sofrimento que os subjuga. Lar em desajuste, um olhar para os irmãos que caminham sem teto. Enfim, some as bênçãos de sua vida e vacine-se contra o desespero, porque o desespero é um vulcão de fogo e sombra, cuja extensão nos domínios do desequilíbrio e da morte ninguém pode calcular. Resumindo, o conselho de André Luiz é que todas as vezes que formos reclamar de algo, nos inquietarmos com alguma situação, que lembremos das dádivas que temos, e com certeza são muitas as bênçãos que nós temos em nossa vida. O fato de termos um corpo perfeito, um cérebro que podemos raciocinar, mãos e braços, pernas que podemos caminhar, trabalhar, já deveríamos ser muito gratos, né? Um lar que nos acolhe, alimento, uma cama onde dormir. Os espíritos nos lembram sempre que a posse do necessário e a paz do coração já deveríamos ser extremamente felizes. Então tudo isso tem que vir à nossa mente, como quando formos reclamar de algo ou nos inquietarmos pelas situações que a vida nos apresenta ou pelo dia de amanhã. Elevemos a prece, rogando a Deus que nos dê o equilíbrio e a paz que tanto desejamos, né? E assim terminamos a nossa palestra desta noite, agradecendo a Deus por tantos benefícios que Ele nos concede a cada dia, afastando de nós qualquer pensamento de tristeza, de angústia, lembrando que Deus está sempre presente em nossas vidas, nos orientando, nos amparando. Sigamos confiantes
cultivando a alegria de viver, trabalhando sempre em busca do nosso aperfeiçoamento, sendo um instrumento junto a todos que convivem conosco nessa presente encarnação. Estamos no lugar certo, no momento certo, com toda a oportunidade do aprendizado. Não nos falta nada, o que nos falta é boa vontade, perseverança. E que Deus abençoe a todos os que nos ouvem nesta noite. Uma boa semana a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa palestra doutrinária. Hoje nós vamos falar sobre o livro Mediunidade e Sintonia, psicografia do Chico Xavier e as dicas do Emmanuel sobre a mediunidade e a sintonia. Então vamos lá. Alinhando neste livro alguns apontamentos em torno da mediunidade, consideramos que não seria correto esquecer o problema da sintonia. Mediunidade é força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e de interpretação do espírito, ímã no próprio ser. Sintonia é acordo mútuo, ou seja, entre espírito e médium. Eis porque, examinando a mediunidade e sabendo que a sintonia se lhe faz inerente, se é possível, ousaríamos perguntar: sintonia para quê e com quem? Parafraseando o antigo provérbio, dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Consideremos que basta a pessoa explicar onde repetidamente está para sabermos que os objetivos ela procura, e basta notarmos com quem anda para que saibamos com quem essa mesma pessoa deseja se parecer. Árvores humanas. O texto evangélico, ante a luz da doutrina espírita, não se refere aos médiuns, categorizando-os por facho ou estrelas, anjo ou santos, ou seja, devemos considerar todos os médiuns de forma igual. Com muita propriedade, reporta-se a eles como sendo árvores frutíferas. E sabemos a saciedade que as árvores produzem segundo a própria espécie. Não vivem sem irrigação e sem adubo. Entretanto, o excesso de uma e outra pode perdê-las. Em verdade, não prescindem do cuidado e do carinho de cultivadores atentos. Contudo, se obrigam a tolerar vento e chuva, canícula e tempestade. Ou seja, a vida do médium é atribulada. São abençoados por ninhos e melodias de pássaros amigos. Todavia, suportam pragas que por vezes lhe carcomem as forças e pancadas de criaturas irresponsáveis que lhes furtam lascas e flores. Registram a gratidão de almas boas que lhe recolhem o favor e a utilidade, mas aguentam o assalto de quantos lhe tomam a golpes de violência, ramo e frutos. E, conquanto estimáveis aos pomicultores que lhe garantem a existência, são submetidas, por vezes, mesmo à poda criteriosa e providencial, com vistas ao rendimento e melhoria da produção. Assim também são os médiuns da terra, postos no solo da experiência para a extensão do bem de todos. E anotemos que semelhantes árvores preciosas, todos eles por muito dignos, como se sucede a qualquer criatura humana, se elevam em pensamento,
no rumo do céu, conservando, porém, os próprios pés nas dificuldades e deficiências do chão. O fenômeno e doutrina. Até hoje, os fenômenos mediúnicos, que se desdobram à margem do apostolado do Cristo, se definem como sendo um conjunto de teses discutíveis, mas os ensinamentos e atitude do Mestre constituem o maciço de luz inatacável do Evangelho, amparando os homens e orientando-lhes os caminhos. Ou seja, tudo pode se discutir, menos aquelas situações em que o Mestre deixou os seus exemplos para cada um de nós. Existem quem recorra à ideia da fraude piedosa para justificar a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Ninguém vacila, porém, quanto à grandeza moral de Jesus, ao traçar os mais avançados conceitos de amor ao próximo, ajustando teoria e prática, com absoluto esquecimento de si mesmo em benefício dos outros. No meio em que o espírito de conquista legitimava os piores desvarios da multidão. Invoca-se a psicoterapia para basear a cura do cego de Bartimeu. Há, todavia, consenso unânime em todos os lugares com respeito à visão superior do mensageiro divino, que dignificou a sociedade como ninguém, proclamando que o maior no reino dos céus será aquele que se fizer servidor de todos na terra, num tempo em que o egoísmo categorizava o trabalho à conta de extrema degradação. Fala-se em hipótese para explicar a multiplicação dos pães. O mundo, no entanto, a uma voz, admira a coragem do eterno amigo, que se consagrou aos sofredores e infelizes, sem qualquer preocupação de posse terrestre, conquanto pudesse escalar os pináculos econômicos, numa época em que, de modo geral, até mesmo os expositores de virtude viviam de bajular as personalidades influentes e poderosas do dia. E isso acontece até hoje, né? Questiona-se em torno do reavivamento de Lázaro. Entretanto, não há quem negue respeito incondicional ao benfeitor sublime, que revelou suficiente desassombro para mostrar que o perdão é alavanca e renovação e vida, num quadro social em que o ódio coroava, interpretado, a humildade por baixeza. Debate-se até agora o problema da ressurreição dele próprio. No entanto, o mundo inteiro reverencia o enviado de Deus, cuja figura renasce dia a dia das cinzas do tempo, indicando a bondade, a concórdia, a tolerância e a abnegação, por mapas da felicidade real, no centro de cooperadores que se multiplicam em todas as nações com a passagem dos séculos. Ou seja, a mensagem de Jesus é tão forte que ela chegou até nós, até hoje, né? E ninguém contesta, a não ser aqueles detratores, né? E Jesus permite que cada um de nós possamos multiplicar as suas ideias, principalmente através da mediunidade. Recordemos semelhantes lições na doutrina espírita. Fenômenos mediúnicos serão sempre motivos de experimentação e estudo, tanto favorecendo a convicção quanto nutrindo a polêmica. Mas educação evangélica e exemplo em serviço, definição e atitude são forças morais irremovíveis da orientação e da lógica, que resistem à dúvida em qualquer parte. Examina o teu desejo. Mediunidade é instrumento vibrátil e cada criatura consciente pode sintonizá-la com o objetivo que procura. Médium, por essa razão, não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio
entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade. Médiuns somos todos nós, né? Cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização segundo o tipo de luta a que se subordina. E não podemos esquecer que somos médium 24 horas por dia, não somente no centro ou na casa espírita. Acharás o que busca, ensina o Evangelho. E podemos acrescentar, farás o que deseja. Sendo assim, se te relegas à maledicência, em breve te constituirás em veículos dos gênios infelizes que se dedicam à injúria e à crueldade. É a sintonia, né? Me sintonizo com o bem ou com o mal. Se te detens na caça aos prazeres dos sentidos, cedo te converterás no intérprete das inteligências magnetizadas pelos vícios de variedade de expressão. Se te confias à pretensa superioridade sob a embriaguez dos valores intelectuais aplicados, em pouco tempo te fará canal da insensatez e da loucura. Todavia, se te empenhas na boa vontade para com os semelhantes, impreterivelmente terás o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem, aos serviços que possas desempenhar na construção da felicidade comum. Observa o próprio rumo para que não te surjam problemas de companhia, ou seja, vigiai e orai. Desce a animalidade e encontrarás a extensa multidão daqueles que te acompanham com os propósitos escuros na retaguarda. Eleva-te no aperfeiçoamento próprio e caminharás de espírito bafejado pelo concurso daqueles pioneiros da evolução que te precederam na jornada de luz, guiando-te às aspirações para as vitórias da alma. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará, com as asas do bem ou com as algemas do mal. Ou seja, aonde está o nosso coração e a nossa mente é aonde estaremos quando desencarnarmos. Muita atenção nisso. Intercâmbio. Toda vez que um agrupamento de preces se reúne, observamos sempre rogativas e pensamentos elevados à esfera superior, na expectativa com que se congregam os companheiros encarnados na procura de reconforto. E respondendo, movimentam-se falanges de servidores, fraternos e amigos, estimulando as obras do bem para a alegria de todos. São ensinamentos novos que se derramam, informações iluminativas que descerram sendas edificantes, remédios para enfermidades diversas, auxílios que se estendem à vida mental coletiva, bênçãos de consolação que refazem a esperança, socorro espiritual às dores comuns, amparo indistinto por respostas abençoadas do céu a perguntas aflitivas na terra. Não nos esqueçamos, porém, de que o movimento é de intercâmbio. Se o homem recebe o concurso de espíritos benfeitores, é natural que os espíritos benfeitores algo esperam igualmente do homem. Nada existe sem permuta ou sem resultado. O lavrador planta as sementes e recolherá frutos. O lapidário auxilia a pedra que lhe retribui mais tarde com a beleza e brilho. O idealista sofre a tortura do sonho para contemplar algum dia o prêmio da realização. E nós, que tanto temos recebido de Jesus, o que oferecemos em troca? Que cedemos de nós mesmos em honra do amor pelos benefícios com que o Senhor nos ampara e levanta? Não alimentamos qualquer dúvida. A mensagem divina pede resposta humana. E Jesus nos espera pacientemente e sempre nos dando novas oportunidades. Portanto, aproveitemos nesta encarnação.
O anjo cede. O homem pode contribuir no grande campo da sementeira evangélica que a doutrina espírita nos descortina. Há muitos recursos do alto disseminando consolações e conhecimentos no mundo. Todavia, não olvidemos que há muito trabalho à nossa espera. Não nos esqueçamos, o apóstolo da redenção é da espiritualidade superior, mas é também formado de serviço, fraternidade e colaboração na Terra. O progresso universal em todos os tempos é obra de intercâmbio, né? Ou seja, nós, como médiuns, somos coautores da obra de Deus. Mediunidade sem exercício no bem é semelhante ao título profissional sem função que lhe corresponde. A medicina é venerável em suas finalidades, mas se o médico abomina os doentes, não lhe vale o ingresso no apostolado da cura. A lavoura é serviço que assegura à comunidade o pão de cada dia. Contudo, se o homem do campo odeia o arado, preferindo acomodar-se com a inércia de balde à gleba, com suas mãos recolherá o apoio do sol e a bênção da chuva. Mediunidade não é pretexto para situar-se a criatura no fenômeno exterior ou no êxtase inútil, à maneira de crianças atordoada no deslumbramento da festa vulgar. É, acima de tudo, caminho de árduo trabalho em que o espírito, chamado a servi-la, que somos nós, precisa consagrar o melhor das próprias forças para colaborar no desenvolvimento do bem. O médium, por isso, será vigilante, cultor do progresso, assistindo-lhe à obrigação de aprimorar-se incessantemente para refletir com mais segurança a palavra ou o alvitre, o pensamento ou a sugestão da vida maior. Nesse sentido, sabemos que a experiência humana é vasta colmeia de luta, na qual enxameiam desencarnados de toda a sorte. Urge, saiba ajustar-se à companhia de ordem superior, buscando no convívio de espíritos benevolentes e sábios o clima ideal para a missão que lhe compete cumprir, significando isso disciplina constante no estudo nobre e ação incansável da beneficência em favor dos outros. É a única senda de acesso à vida mais alta, através da qual, auxiliando, sem preocupação de ser auxiliado, servindo sem exigência e distribuindo sem retribuição os talentos que recebe, poderá o medianeiro honrar efetivamente a mediunidade, por ela espalhando os frutos da paz e do amor que lhe repontam da vida em marcha gradativa para a grande luz. Então, aqui nós temos as dicas que o Emmanuel nos dá sobre a mediunidade e a sintonia, e de como devemos nos comportar como médium para que nós possamos estar sempre em sintonia com os bons espíritos. Esse é o objetivo. Eu espero que vocês tenham gostado do texto e vamos encerrar essa nossa palestra doutrinária desejando a vocês uma boa noite. Muito obrigado.